bem? Eu sou a professora Miriam Vassini e nós vamos conversar aqui hoje sobre a produção dos curtas que fizemos na disciplina de comunicação audiovisual nos semestres 2021 e 2021/1 e 2001/2, né? E temos aqui alguns dos nossos alunos que também têm atuado como monitores e que então vão poder trazer essa experiência tanto de produzir os curtas, mas também de atuar auxiliando na produção dos curtas dos colegas neste modo do ensino remoto. Para nós foi um desafio, né, fazer essa disciplina no ensino remoto, ter que reaprender todas as questões, pensar o que dava para fazer, o que não dava, como trabalhar de uma forma que também fosse segura, muitas vezes trabalhando de um modo distanciado, né? Cada um na sua casa, cada membro da equipe na sua casa e fazendo a própria produção de uma forma remota, a produção e a gravação dos curtas de uma forma remota. Então, para a gente entender um pouco do que dá para fazer, o que é possível fazer neste modelo de trabalho, né? Então, estamos aqui com a Isabelle, com a Maria e com o João Pedro, e eles vão estar conversando conosco sobre isso, mas também ao longo da nossa conversa, tem alguns outros alunos que também vão estar entrando aqui na nossa conversa, aqui no nosso debate, também vão trazer as suas experiências, ok? Então, por favor, eu gostaria que vocês começassem falando um pouco, né, das experiências de vocês, como é que foi com o curta, o que é que vocês fizeram, né? Podem, de repente, Isabelle. Posso começar. Então, o meu nome é Isabelle, eu faço Relações Públicas, estou no 4º semestre e eu fiz o curta Adágio no semestre de 2020/1 e depois fui monitora no semestre de 2020/2. Eu lembro que quando eu entrei no curso e eu vi a grade de cadeiras que ia ter e quando eu vi que ia ter comunicação audiovisual, eu fiquei com uma expectativa muito grande, sempre foi uma coisa que eu tive muita curiosidade e vontade de fazer. E aí, quando chegou finalmente o semestre que a gente ia fazer, né, infelizmente começou a pandemia, a gente teve que repensar todas as ideias que a gente tinha, porque no meu grupo em especial, todo mundo se uniu e até fez amizades na faculdade por conta da cadeira, porque era um pessoal que queria muito chegar nesse momento e ter essa experiência. E no fim, a gente nem consegue imaginar como a gente teria feito de outra forma. Foi incrível. E foi uma experiência que a gente se divertiu bastante fazendo, apesar de todas as dificuldades. E vai ser bem legal trocar essa ideia com vocês. Acho que tem muita coisa legal que a gente fez e vai ser bem legal. Maria, João. Meu nome é João Pedro, eu tô no 4º semestre também, faço publicidade e propaganda. E como a Bela, eu também estava um pouco empolgado de fazer esse curta. Eu tive uma aula presencial com a professora Miriam, onde eu já organizei mais ou menos um grupo com meus amigos. E na semana seguinte começou a pandemia e daí a gente teve que fazer pelo EAD. Eu achei que foi uma experiência bem divertida, especialmente a parte que eu trabalhei mais de fazer o roteiro. E também a direção de organização de cenas junto dos meus colegas. E daí, no semestre seguinte, eu escolhi a monitoria para tentar ajudar o pessoal, para ver se eles conseguiriam também aproveitar como eu consegui a cadeira. E achei bem divertido de fazer. Eu sou a Maria, eu estou no 3º semestre de jornalismo. Eu participei da cadeira de audiovisual no último semestre, 2020/2. Na verdade, eu estava um pouco mais assustada do que animada para a cadeira, porque eu sabia que era um trabalho em grupo, e um trabalho em grupo com pessoas de diferentes cursos. E por eu já ter iniciado a faculdade, ter tido apenas uma semana no presencial, eu conhecia poucos alunos, conhecia pouco dos meus colegas. Então, na verdade, acabou se tornando uma coisa divertida, porque me fez conhecer outras pessoas e poder me integrar com elas. Chegou aqui agora a Caroline. Caroline, também se apresente, por favor.
O que eu falo na minha apresentação? Um pouco quem é você, onde, que curso tá, e o que vocês fizeram, como é que foi um pouco da experiência? Tá. Então, meu nome é Caroline, eu curso jornalismo, e eu fiz, então, a disciplina de comunicação audiovisual no semestre de 2020/2, e eu fiz o curta chamado Você Me Ama, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque eu gosto bastante de audiovisual, e foi a primeira vez que eu pude botar em prática de uma forma mais estruturada, assim, mais, digamos, um pouco mais profissional, né, com assim, maior, maior ensino, assim, e técnica e estudo, assim, a gente conseguiu ancorar mais as nossas ideias, e eu pude também aprender bastante sobre como fazer essas coisas, né? Principalmente a minha área que eu peguei, que foi a fotografia, eu consegui aprender bastante sobre isso, botar em prática conhecimentos que eu já tinha adquirido de outras formas fora da sala de aula, e principalmente porque várias pessoas do meu grupo eu conhecia também só de longe, eu não era muito próxima, então eu pude me aproximar desses colegas e fazer esse trabalho, assim, foi uma nova experiência, pude trabalhar com outras pessoas, e no fim a nossa dinâmica foi muito boa, assim, deu muito certo, e acabou sendo bem, bem legal para nos aproximar, assim, também, fazer novas amizades, novos contatos, assim. Eu acho que esse ponto que vocês todos colocaram, né, que a gente, quando pensa no ensino remoto, nessa questão que a gente está trabalhando, né, a maior dificuldade para fazer o audiovisual é porque ele todo é em equipe, né? E quando a gente faz a disciplina no presencial, formar equipe já é um desafio, mas formar a equipe de uma forma distanciada é um novo desafio, e nem sempre nós conhecemos as pessoas com quem estamos trabalhando. O João já tinha um grupo de amigos, a Isabelle já tinha, mas a Maria e a Caroline, que fizeram agora no último semestre, né, ainda tinham tido menos experiência ainda no presencial. Então, como é que foi um pouco dessa questão de se organizar, de organizar uma equipe e de conseguir partilhar as atividades neste modelo de produção? Deixo para os quatro a questão. Não sei quem quer começar. Eu tava com barulho aqui, eu ia esperar. Vai ser editado, né? Sim. Tá. Eu acho que foi uma experiência que talvez para Carol e para Maria tenha sido mais diferente ainda, mas também, como elas disseram, talvez uma oportunidade maior de fazer alguma coisa em grupo, que talvez, né, tenha sido o único trabalho que vocês tenham tido um contato grande, eu não sei, nas outras cadeiras, porque desde que começou o ensino à distância, meio que a gente não tem contato, muito contato, assim, nem para fazer trabalho. Então, ao mesmo tempo que foi um desafio muito grande, eu imagino que tenha sido uma oportunidade muito grande. E a gente conversava bastante, fazia bastante chamadas, pelo menos no meu grupo especificamente, a gente tinha uma relação boa, mas exatamente porque, não sei se exatamente, mas a gente já se conhecia antes, né? E todas as decisões que a gente tomou foi na base de muita conversa, muita reunião, todo mundo escutava todo mundo, não só na sua função específica, mas todo mundo quis participar da produção como um todo. Eu acho que isso facilitou bastante também, mas foi uma experiência diferente. Eu tô um pouco no mesmo barco que a Belly, porque eu também já conhecia previamente meus colegas, como a gente teve o nosso primeiro semestre ao vivo, a gente já tinha se conversado bastante nas férias, tinha discutido sobre isso, sabe? Então foi fácil para nós se alinhar bem o que cada um ia fazer, sabe? A gente se separou direitinho nos grupos no momento que cada um entrou, sabe? Teve uma pessoa que ia fazer a direção, que ia o roteiro, que ficou comigo, daí o Pedro trabalhou na edição, a Ana trabalhou no storyboard e trabalhou com escolha de câmera. E daí a gente meio que se organizou rapidinho a partir disso, sabe? Eu acredito que no meu grupo a maior dificuldade foi na formação do grupo, para a gente ter esse primeiro contato com o outro.
mas a gente também teve a ajuda da Belle, que era a nossa monitora. Eu lembro que ela entrou em contato com nós. E aí, depois disso, que a gente já estava daí todos com contato, foi bem prático também. Utilizamos sempre grupos de WhatsApp, chamadas de vídeo. E eu acho que isso de ser à distância também melhorou a nossa visão sobre o outro, porque a gente tinha que saber respeitar muito mais o tempo dos outros colegas, saber que as reuniões tinham que ser, às vezes, em horários tarde da noite, porque era o único horário que todos nós poderíamos participar, e sempre prezar por isso, prezar pela participação de todos. No caso do meu grupo, todos nós a gente já se conhecia, né, pelaquela uma semana do presencial que a nossa tava conseguindo pegar, mas acabou que o nosso grupo a gente tinha assim várias relações de amizade dentro deles, mas como um todo assim a gente nunca tinha feito nada junto, assim, tinha 2, 3 pessoas que eram amigas entre si, depois outros 2, 3, mas a gente acabou se juntando assim, até porque só tinha eu e mais uma colega que a gente era do jornalismo, né? Os outros eram da publicidade, então a gente tinha menos contato ainda com eles, né? Então, mas a gente já sabia que a gente queria fazer junto, porque a gente já tinha feito outras coisas com essas pessoas em atividades como a atividade do trote que a gente fez, em outras cadeiras, então a gente sabia que dava para trabalhar, que eram pessoas que eram comprometidas e responsáveis e tal. Então, isso ajudou bastante a gente ter essa confiança, né? Porque por mais que tu se envolva com toda a produção, tem que sempre ter uma pessoa que vai estar liderando cada uma das áreas. Tu tem que poder confiar nos teus colegas do grupo, né? Porque senão tu não consegue levar e se concentrar no teu trabalho, porque tu fica preocupado com o que está acontecendo com os outros, né? Então a gente deu a sorte de entrar nesse grupo, que foi muito sério, muito comprometido desde o início, porque todos nós do nosso grupo a gente gosta muito de audiovisual. E a gente gostaria de poder trabalhar com isso algum dia ou fazer alguma coisa disso assim, além da sala de aula. Então a gente sabia que a gente não queria entregar um trabalho que fosse só um trabalho para a cadeira, sabe? A gente queria poder fazer alguma coisa além com ele, sabe? A gente queria fazer uma coisa que a gente fosse um projeto realmente que a gente tivesse apaixonado por ele. Então acabou que a gente conseguiu fazer isso. E cada um já tinha uma área que gostava um pouco mais, então foi fácil de definir as funções, assim. E a gente conseguiu, assim, numa chamada de vídeo logo no início do semestre, a gente definiu, e ninguém, assim, ninguém batalhou por cargo nem nada, foi bem tranquilo. Mas depois a gente sempre conferiu o trabalho um do outro, assim, por exemplo, eu fiquei com a fotografia, que nem eu comentei, mas eu trabalhei muito próximo da menina que ficou com a direção, pra gente combinar as cenas juntas, a gente ver o que a gente queria fazer, porque como ela ia estar mais próxima da atriz, ela já me dizia o que ela esperava da atuação, e eu falava o que eu achava que eu poderia fazer com a filmagem para encontrar ela no meio termo, né, nessa ideia que ela tinha. Então a gente ia vendo muito assim a arte com a produção, com o roteiro, a direção. Então o som, a imagem, e o nosso curta tem bastante som, assim. Então a gente também fez isso juntos. Então acho que a gente conseguiu ter uma relação de bastante confiança, assim, bastante comprometimento, porque desde o início todo mundo deixou muito claro as intenções que tinha dentro do grupo, assim. Então foi fácil de trabalhar. E como eu falei no início, né, a gente tinha relações de amizades entre nós, mas não como um todo, assim. E terminou o semestre, nós todos, a gente terminou bem próximos, porque a gente passou por muita coisa intensa juntos, né? A gente teve também que se encontrar para gravar todo mundo, a gente gravou presencial. E foi o primeiro contato com outras pessoas que vários de nós a gente teve por causa da pandemia, né? Então acabou sendo assim um final de semana bem intenso, assim, de bastante emoção. Então eu acho que isso nos uniu, assim, nos aproximou. Ai, vocês tiveram a experiência. Pois é, alguns grupos fizeram isso, se encontraram ou para gravar uma parte, né? Ou se dividiram para fazer o processo. Então, eu queria também que vocês falassem um pouco, né, cada um, como é que foi para vocês chegarem naquilo que seria a proposta do curta de vocês, né? E como essa situação toda colocou uma dificuldade também, ou não, para o desenvolvimento desta ideia. E como é que vocês fizeram essa organização, né? Eu acho que a Caroline já falou um pouco disso, né? De como é que o grupo dela se organizou para fazer para realizar o curta, mas também queria ver um pouco de vocês, como é que vocês chegaram naquilo que são as ideias e nesta organização, assim. Porque mesmo no presencial, uma das grandes dificuldades, além de formar o grupo, é como é que o grupo se mantém em contato.
Né? Ah, mas a gente só se encontra uma vez por semana. Eu disse, não, tem redes sociais. E eu acho que esse período agora nos fez ver que realmente a gente tem como manter o contato para além do presencial, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho, assim. Comigo a gente não se encontrou mesmo, sabe? A gente fez tudo por chamadas, porque a gente não conseguia se encontrar geograficamente, sabe? Eu e o Gui, nós estávamos aqui em Porto Alegre, a Ana lá é de São Leopoldo, o Pedro de Gravataí e o Vinícius, ele estava em Santa Catarina. Daí a gente meio que teve que ter que se organizar assim. Tanto que a gente até fez uma cena em que a gente tentou não mostrar muito dos dois lugares que eles estavam gravando, exatamente porque tem uma cena em que o personagem da Ana vai pra casa do personagem do Pedro. Daí a gente fez essa cena usando a casa da Ana mesmo, porque tinha uma parte que era um pouco parecida com a casa do Pedro, que a gente não tinha mostrado muito, só as cenas assim por cima. Então a gente meio que usou disso para nossa vantagem. Mas daí em cenas que a gente estava gravando, o Pedro ele me mandando as ideias que ele tinha, como é que ele ia fazer por vídeo ou por chamada, e daí a gente discutia isso enquanto tava se vendo assim ao vivo, mas não de fato se encontrar, até porque foi bem no meio da pandemia, sabe? Bem na parte. Então era bem difícil de se encontrar. E para ter a ideia, foi fácil de Ah, pensar uma ideia que desse ah, conta disso? Porque também tem isso, né? sim, Foram momentos sim, sim. totalmente Aham. diferentes de cada um, né? Do É. semestre ah, 2020/1 para 2020/2, sim. né? A nossa ideia, ela se adaptou um pouco para isso. Porque como a gente fez de um personagem que tava recluso mesmo, então o Pedro podia gravar todas as cenas sozinho, sabe? Então a gente não precisou adaptar tanto assim. Mas a gente tinha algumas outras cenas que a gente queria gravar, tipo, ao vivo, tipo, daí a gente adaptou. Por exemplo, a primeira cena é uma chamada de vídeo que tá tendo dos dois personagens, mas originalmente era para eles se encontrarem e conversarem, sabe, em outro lugar. Legal. E o de vocês? Maria, Isabelle? O meu grupo também gravou todo à distância. Eu acho que esse fato foi um dos primeiros que a gente decidiu na primeira reunião em grupo, que assim como o do João, todos os nossos participantes estavam em cidades diferentes. Nós também tínhamos meninas que moravam em São Paulo e em Brasília, que não teriam como, naquele momento da pandemia, vir para o Rio Grande do Sul para gravar alguma coisa. Então a gente determinou que a gente faria algo à distância, cada um na sua casa. E a partir daí a gente começou a discutir ideias do que poderia ser feito. E como a gente estava nesse convívio de usar ferramentas de chamada em vídeo em grupo todos os dias, a gente pensou em colocar isso no nosso curta. E foi a partir daí que a gente desenvolveu a ideia. Daí cada um em sua casa desempenhou diversas funções. Nossos familiares ajudaram na gravação, todo mundo eu acho que teve o auxílio de mãe ou pai nas câmeras, o que tornou também a gravação um pouco mais divertida. Mas também sempre todo mundo se ajudando, gravando cenas e mandando nos grupos para ver se a imagem estava boa, se o figurino estava bom, se a fala estava boa. E fizemos essa gravação em grupo, que foi através da plataforma do Zoom, que daí foi com todos os participantes e os outros que não eram os atores auxiliando. É muito legal isso das famílias terem participado junto, né? No nosso caso, a gente também gravou presencial, a gente fez uma diária, mas a gente só fez essa diária presencial. Todos os nossos combinados foram feitos à distância, mas como a gente já era amigo, já era próximo, para nós não foi muito difícil. A gente criou um grupo no WhatsApp e ficava todo mundo ali conversando o dia inteiro e mandando ideia, e a gente daí combinava pontualmente algumas reuniões, uma vez por semana, quando foi chegando mais perto, 2, 3, que é o normal, né? Mas aí a nossa locação, primeiro a gente passou por esse processo, a casa de quem que seria a locação. Aí ficou todo mundo testando todas as iluminações da sua casa. Aí uma das nossas
uma das integrantes do nosso grupo que a gente pensou que poderia ser no apartamento dela, porque a gente lembrava mais ou menos como era. Ela não estava no apartamento no momento, ela ia poder ir só se a gente decidisse que seria lá mesmo. E o irmão dela estava, então o irmão dela ficou tipo uma semana cuidando da iluminação para nós e gravando vídeo, e vendo som, foi tipo muito divertido, ele super participou. Acho que eu não tenho certeza até, mas eu acho que a gente até colocou uns agradecimentos para ele nos créditos. Se não colocamos, até foi um erro, porque foi muito merecido. Mas muito legal também que que as famílias puderam ajudar e no nosso caso foi assim, a gente foi conversando à distância, meio informalmente, assim, na parte de criação, de transformar aquela ideia, porque o nosso roteiro, ele inicialmente, a gente tinha pensado ele para ser todo feito, né, presencial. Aí no fim a pandemia tanto aconteceu quanto infectou o tema do nosso roteiro, mas ele continuou com o mesmo argumento, a mesma ideia. A gente só adaptou para os nossos personagens estarem vivendo em pandemia, até para fazer mais sentido as gravações que a gente queria fazer, tipo, o personagem aparecer de máscara e coisas assim. Mas para nós foi tranquilo, porque a gente já tinha um contato maior, então a gente foi marcando essas reuniões, mas a gente conversou bastante durante o processo, assim, de uma forma mais informal. Eu acho que... Fale. Não, pode falar, Sagra. Não, eu ia dizer que são justamente interessantes esses processos que vocês vão trazendo, né? De trabalhar, pensar o modo de trabalhar separado, de o que dá para fazer em conjunto, né? O que dá para fazer presencial, mas vocês já resolveram, né? Fazer presencial. Eu acho que isso também colocou para vocês todo um preparo anterior para poder se encontrar, né, Carline? Eu ia falar que eu acho que o nosso grupo, logo no início, a gente decidiu que a gente não queria fazer um tema que tivesse alguma ligação com a pandemia, porque no nosso semestre a gente ia entregar em maio, né? Então a gente já estava praticamente há um ano na pandemia e era um tema que estava decorrente então da faculdade, já principalmente nós jornalistas, a gente tinha que fazer notícias ou trabalhos relacionados a alguma coisa do cenário da pandemia, e a gente já estava um pouco enjoado desse tema, estava muito saturado, sabe? Então a gente pensou em alguma coisa que pudesse ser mais atemporal, assim, que a gente pudesse mostrar agora, mas que alguém daqui a um tempo pudesse ver e não relacionar necessariamente a esse período em que ele foi feito. Então a gente pensou bastante, a gente ia se encontrar ou não, porque a gente também, cada um de nós era de uma cidade diferente. Tinha gente do interior, da Serra, da região metropolitana, de Porto Alegre também. E daí a gente, conforme a gente foi pensando nas nossas ideias, todas as nossas ideias de roteiro eram de coisas que eram mais psicológicas, assim, que acabavam trazendo uma introspecção um pouco maior dos personagens e tudo mais. E daí logo de cara a gente viu também que a gente ia ter que ter um ator ou uma atriz, porque a gente não seria capaz de fazer aquele tipo de atuação, né? Então a gente tinha uma atriz que a gente queria muito desde o semestre anterior trabalhar com ela, e acabou que a gente ficou com ela mesmo também, porque no nosso grupo a irmã dela trabalhou com a gente também, como a irmã dela foi roteirista, ela estava fazendo cadeira, e ela era irmã dessa atriz que a gente queria muito trabalhar com ela, então acabou casando, assim, foi perfeito. E daí a gente juntou as ideias todas e a gente construiu o personagem, porque no nosso curso só tem uma personagem, né? Então a gente construiu ela também com características da atriz, que a gente sabia que ela poderia fazer, por exemplo, questões de dança, porque ela também é dançarina, né? Então a gente juntou isso com a atriz também, a gente fez o personagem um pouquinho pensando nela já. E a gente viu que para todos nós a gente trabalhar ao máximo as nossas áreas, para a gente treinar e aprender, né, e exercer ao máximo a foto, o som, a arte, a direção, tudo isso a gente viu que ia ter que ser presencial. A gente não ia conseguir fazer a ideia que a gente queria de uma forma remota, assim, ia ficar muito defasado. Então a gente se combinou, assim, 2 semanas antes da gravação, todo mundo fez uma quarentena super estrita. A gente já não estava saindo, né, óbvio, mas a gente fez uma quarentena mais estrita ainda, assim, sem nem ir no mercado, nem nada. Todo mundo comprou PFF2, que na época ainda não era tão usado, assim. E a gente combinou de ir na casa de um dos integrantes do grupo, que ele morava sozinho em Porto Alegre no apartamento. Eu tinha um colega de quarto, mas o colega de quarto dele passou o final de semana fora para nos dar mais espaço e privacidade e tal. E era um apartamento super bem iluminado, então a gente teve que se preocupar menos com as luzes e tal. A gente só usou mais durante a noite, ou cenas que eram em cômodos um pouco mais escuros. E a gente até pensou se precisava todo mundo ir, porque o nosso grupo eram 6 pessoas, né, mais atriz, a gente ficava em 7. Só que acabou que todo mundo teve alguma função na hora, porque ou a pessoa estava cuidando
da arte, que a gente basicamente remobiliou a casa dele. A gente tirou tudo que fosse da identidade dele e colocou objetos que pudessem remeter a personagem e tudo mais, mesmo que não estava aparecendo em cena. A gente transformou a casa dele numa outra decoração, assim, para ficar todo mundo imerso naquele tema. E então tinha gente cuidando da decoração, né, da arte, tinha gente cuidando da produção mesmo, assim, comida, horários, essas coisas. Tinha gente segurando luz, gente segurando o boom improvisado que a gente fez, que a gente amarrou um microfone de lapela numa vassoura e tal, assim, a gente ficou usando a câmera, a dirigir a atuação em si. Então, todo mundo estava trabalhando em todas as cenas por trás das câmeras. Então, realmente não teria dado certo se não tivesse envolvido todo mundo, assim, sabe? E eu acho que foi bem seguro, assim, a gente até comprou talheres e pratos descartáveis para comer e tal. A gente comeu, tipo, cada um num cômodo diferente da casa. A gente dormiu bem separados também. Tudo isso porque a gente estava com muito medo da pandemia, mas a gente queria tentar fazer esse trabalho que fosse o melhor possível, né, na prática. Então a gente conseguiu dar tudo certo. E eu acho que foi muito bom porque a gente não teria conseguido aprender tanto da prática das nossas funções se a gente não tivesse feito presencial, eu acho. Vocês ficaram no lugar um dia? Sim, a gente teve 2 diárias. A gente gravou no sábado e no domingo. A gente chegou lá, tipo, 7 horas da manhã do sábado e saiu 9 horas da noite do domingo, assim. Ao todo, a gente somou nossas horas. As horas que a gente ficou trabalhando deu 24 horas para fazer um curta de 8 minutos, assim. Foi uma coisa um pouco até engraçada. Mas a gente tinha cenas que elas eram muito difíceis do ponto de vista, assim, da atuação, assim. Então, a atriz, ela tinha avisado pra gente que ela ia precisar de algumas horas só para entrar no personagem, sabe? Porque era difícil mesmo, a gente queria coisas mais desafiadoras, assim, da atuação. Então a gente sabia que a gente ia ficar mais tempo lá, e a gente queria fazer alguns jogos de câmera que eram um pouco mais difíceis, e a gente também a gente usou um manequim, né? Então a gente tinha que ver como o manequim ia ficar no espaço, porque a gente só pegou ele na véspera, então a gente não sabia nem se ele dobrava, ele não sabia como é que saía os membros dele, a gente não sabia como a gente ia... Como a atriz, ela viu o manequim quando ela chegou lá, no sábado de manhã, então ela teve que se acostumar com o peso dele, o formato dele, como ela ia fazer para pegar. Então teve muito ensaio, a gente sempre ensaiava as cenas e depois filmava. Então demorou bastante, assim, foram 2 dias que somaram 24 horas de trabalho, foi muito, muito intenso. Mas acabou dando certo. Pois é, isso é interessante, né? Vocês foram atrás de uma atriz. Eu sei que a equipe da Belly também teve uma atriz, né, que fez a personagem. E os outros já buscaram achar formas de atuar, né? E também serem atores, além de toda a parte da equipe, também serem os atores, né? E isso coloca uma dificuldade a mais também na questão, né? No nosso, a atriz era também a diretora e o namorado dela, porque a gente precisava de um casal e a gente não queria pegar ninguém de fora. E como ela mora com o namorado, né, seria mais conveniente. Então, ele super topou também, foi bem engraçado. Mas foi divertido, foi interessante, porque a gente não pegou nenhum ator de fora, mas ao mesmo tempo elas se desafiaram a ser, né, a desempenhar essa função. E acho que no fim ficou bem interessante também, acho que ela se divertiu bastante dirigindo e atuando. Porque aí no fim também na hora todo mundo acabou ajudando com todas as funções. Então o nosso grupo também foi uma coisa que foi fundamental que todo mundo tivesse lá, até por essa questão da nossa atriz ser também a diretora, então eu tive que ajudar um pouco com a direção, aí o resto do pessoal teve todo mundo que ir se ajudando, mas foi muito bem interessante. Mas também com cuidado, né? Sim, a gente também fez, já estava todo mundo de quarentena e eles moravam juntos. E daí antes a gente fez os 15 dias sem ninguém nem ir no mercado, no dia tudo certinho. E o prédio dela estava bem vazio também, na época a gente deu sorte, porque estava todo mundo viajando, porque a gente pegou bem o começo da pandemia, né? Então eu lembro que estava todo mundo bem isolado e a gente também tomou todos os cuidados. Comigo, como a gente não podia se encontrar, meio mais pela dificuldade geográfica mesmo, a gente não nem tentou mesmo de se encontrar. Aí, o que a gente fez mesmo foi
se organizar pelas gravações mesmo. O Pedro, que foi o nosso ator principal que mais apareceu, ele atuou muito bem mesmo. Ele tava sem nenhuma vontade de atuar, tava todo preocupado que ele não ia conseguir, mas ele fez muito bem. Tem uma cena que eu me lembro até agora que eu achei que ficou muito boa, que é o momento que a câmera vai girando assim em volta dele enquanto ele tá ficando nervoso, daí ele grita e, e ficou muito boa. E a Ana, a gente também, ela também não estava muito confortável de atuar, mas daí eu falei com ela, ela falou, não, tá bom, eu faço. Daí, como era só 2 cenas que ela ia fazer mesmo, teve uma que bah, ela queria fazer uma cena muito perfeita, que era uma cena que ela tava conversando com o Pedro pelo computador. E daí na videochamada ela gravou e daí ela mandou os vídeos dela pra mim e pro Pedro pra ver. E eu acho que ela mandou uns 20 vídeos dela fazendo a mesma coisa de vários ângulos, vários modos diferentes. No nosso grupo, eu acho que o que ajudou, porque nós também atuamos, foi a gente ser entre 5 atores, que eu acho que se tornou algo mais confortável, que não era apenas uma pessoa se expondo, mas a gente via os outros colegas também. Acho que pra mim o mais difícil mesmo foi quando eu tive que gravar sozinha, com a minha mãe me filmando, porque daí ali eu morria de vergonha com ela me filmando e tentando me auxiliar, porque a gravação em grupo foi bem tranquila, porque acabava sendo engraçado também, quando a gente tinha que sair do personagem e voltar a discutir como estava a gravação, mas foi bem tranquilo. Sim, vocês tiveram que pensar em personagens bastante distintos para cada um, né, do grupo, né? Sim, E até sim. os. Como a gente não era atores e a gente sabia que a gente não teria capacidade de atuar, a gente tentou pensar em algo que não fosse muito dramático também. Então a gente tentou fazer uns personagens mais caricatos, com poucas falas e poucas representações, a gente conseguisse apresentar as personalidades deles. E cada personagem era muito diferente um do outro, então isso também facilitou. Legal. E me diga uma coisa, o que vocês acham que foi assim o mais difícil? Vocês falaram, né, de questões técnicas, da questão de fazer outras pessoas trabalhando com vocês ou gravando, ou de criar algum tipo de equipamento que vocês não tinham, né? Como vocês criaram um boom a partir de colocar lá um microfone, né, grudado em alguma coisa. Enfim, o que vocês viram que foi a questão técnica mais difícil e que vocês tiveram que pensar como fazer, né? E como é que vocês conseguiram dar conta disso que estava lá, já estava previsto no roteiro, alguma coisa que apareceu na hora da filmagem, daí vocês pensaram, agora vamos ter que encarar como resolver isso aqui? Eu acho que pra mim a maior dificuldade foi gravar algumas cenas de noite que a gente tentou gravar. O Pedro tentou me mostrar alguns lugares que ele queria gravar de noite, só que daí ele fez alguns testes, ele realmente não tava conseguindo, porque fica muito escuro e ele não tava conseguindo pegar uma luz direita, o celular dele não tava dando negócio, não tava pegando o ângulo direito. Daí o que ele fez, ele editou as coisas pra ficar de noite depois. Então tem uma cena em que ele tá parado num lugar de noite e daí fica de dia logo em seguida. Que na real os dois são de dia, só que ele botou um filtro pra aparecer de noite. Também no quarto dele, ele botou um outro filtro pra que parecesse de noite, mas uma noite diferente, assim, um filtro mais vermelho com preto, que daí dava um contraste muito grande, parecia mesmo que tava de noite, tinha uma luz vermelha iluminando o quarto. O meu grupo, a gente passou por isso várias vezes, porque, como eu falei, a gente teve 2 diárias, só que a gente sabia que a gente tinha muita coisa para gravar, porque a gente teve, acho que, sei lá, 12 cenas, mas elas tinham 1 milhão de takes, porque a gente filmava de vários ângulos diferentes. E a gente fez um curta com ritmo bem, assim, acelerado nesse sentido, era bem picotado. Não tinham takes muito longos, então a gente sabia que a gente ia ter que filmar várias coisas, tanto que a gente imprimiu várias fichas, assim, para ir preenchendo quais eram os takes escolhidos, os takes certos, porque senão a gente não quer se achar na hora da edição.
E então, mesmo que a gente tenha ficado esses 2 dias de manhã bem cedo até da noite, bem tarde na casa desse colega, a gente não conseguiu, assim, matar tempo, sabe? A gente ficou o tempo todo trabalhando mesmo, porque era muita coisa para fazer. Então, acabou que as cenas que a gente queria que fossem de noite, a gente teve que filmar na noite de sábado e na noite de domingo, só que a gente não conseguia começar mais cedo filmar elas, porque a gente estava filmando as outras. Então a gente acabou ficando no horário que a gente tinha combinado certo. Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que era um pouco mais escuro do que a gente estava esperando de noite, porque as luzes da casa dele não eram tão claras, e a nossa iluminação artificial não era tão potente assim, a gente tinha tipo 2 ring lights só. E a gente queria fazer essas cenas. E daí a minha câmera, que é uma câmera semi-profissional, ela tem uma lente muito simples, e a lente ela não tinha um diafragma aberto o suficiente para entrar bastante luz, então ou eu tinha que filmar com um enquadramento mais aberto na câmera para entrar mais luz, só que daí assim, se eu me aproximava da cena, dava aquela distorção no rosto da atriz porque estava muito próximo, então eu não podia me aproximar muito. Só que se eu fechava um pouquinho mais a lente para eu conseguir me aproximar dela, ficava muito escuro, daí ficava granulado. Então, eu aumentei pra caramba o ISO e mesmo assim, às vezes não era o suficiente. Então, a gente teve que adaptar algumas cenas que a gente queria fazer de um jeito para fazer de outro jeito, porque estava muito escuro e a gente não tinha equipamento que desse conta daquele ambiente. Então, por exemplo, tem uma cena que a atriz está passando batom que a gente queria que fosse bem fechada. A gente queria que fosse só, assim, do nariz até o queixo dela. Então, a gente teve que fazer bem aberta, quase assim, todo esse enquadramento aqui, porque a lente não dava conta de pegar aquela luz, sabe? E daí, quando a gente tentou consertar na edição de aumentar, ficou super pixelado porque não tinha tanta iluminação. Então, foi bem difícil nesse sentido. Teve várias vezes que a gente teve que contornar a situação. Eu acho que se a gente não tivesse estudado durante o semestre sobre luz, câmera, essas coisas todas, a gente não teria conseguido contornar, porque a gente não ia ter conhecimento para pensar o que a gente ia fazer no lugar, sabe? Então, a gente teve bastante dificuldade nesse sentido. Eu acho que foi assim, o mais difícil pra gente foi isso, e também cuidar bastante da continuidade, porque como a gente gravou em 2 dias, e às vezes a gente gravava cenas que iam ir. A gente não gravou na ordem do roteiro, né? A gente gravou na ordem mais fácil, assim, na prática. Então a gente tinha que cuidar para estar tudo exatamente no mesmo lugar. Então eram 7 pessoas numa casa pequena que não poderiam mexer em nada muito drasticamente para não tirar do lugar pro dia seguinte. Então era muita tensão, a gente estava o tempo todo tenso, prestando atenção em todos os mínimos detalhes, e tava todo mundo muito, muito, muito envolvido. Assim, a menina da direção de arte, ela levou 3 malas cheias de coisas que ela ficou preenchendo, botando toda a casa, assim, redecorando a casa dele. E ela tirava foto, assim, para gravar como as coisas ficavam, para no dia seguinte a gente conferir se estava tudo no mesmo lugar e gravar de novo. Então a gente tentou atentar bastante os detalhes, assim, e acabou trazendo uma dificuldade maior pro grupo, realmente. Meu Deus, 3 malas. Realmente vocês mergulharam na questão da produção. Mas é legal porque cada um fez uma experiência, né? E como cada um também está num momento diferente da própria pandemia, e eu acho que também do modo como nós passamos a interagir com essas coisas e aprendendo, eu acho que isso também foi facilitando, né, com que a gente conseguisse fazer esses trânsitos todos, né, ter todas as experiências. E no teu grupo, Beli, qual foi a grande dificuldade ali, ou o grande desafio? Eu acho que foi o som. Por mais que a Ai, eu gente tava louca tenha... para perguntar do som. ninguém falou do som, né? Eu achei que todo mundo ia falar que era o som. Mas por mais que a gente tenha recebido os melhores conselhos do mundo durante as aulas sobre a dificuldade que era fazer o som, porque a gente não tinha os materiais apropriados, né? Ainda se tivesse o auxílio presencial do NEP, teria sido um pouco mais fácil, mas a gente fazendo com o som do celular realmente é um desafio bem grande, tem que tomar bastante cuidado. Mas a gente sabia que ia ser uma dificuldade, a gente tomou bastante cuidado e mesmo assim na hora da edição deu problema. Então é uma dica para quem for fazer a cadeira, realmente prestar bastante atenção no som. Eu sei que no semestre, depois que eu fui monitora, também eu reforcei bastante, por favor, tipo, cuidem muito do som. E também saíram resultados muito legais. E no nosso curta, eu acho que as coisas mudaram até o último segundo, assim.
a gente ia tendo explosões de ideias na hora da gravação, até o roteiro. O final do nosso curta, ele mudou completamente no dia da gravação, porque a gente teve uma ideia que ficaria legal gravar uma cena na porta, porque todo mundo tinha gostado do enquadramento da porta. E aí, no fim, a gente mudou até o gênero do curta e aí, o fim do curta durante a gravação. Então, a gente estava super, literalmente, experimentando. Eu lembro que o nosso diretor de fotografia, ele também resolveu, porque a gente tinha a direção de fotografia e assistente, porque a gente estava gravando com 2 câmeras também, porque a gente queria pegar vários ângulos, um pouco parecido com o que a Carol falou. E eles iam tendo várias ideias, assim, na hora, e daí todo mundo decidiu que queria fazer um traveling. A gente ficou escolhendo fazer um traveling. Aí a gente pegou a cadeira de rodinha do escritório do irmão da nossa amiga, que era dona do apartamento, que também é integrante do grupo. E daí a gente colocou lá o diretor de fotografia na cadeira de rodinha, foi empurrando ele assim, ele foi fazendo o traveling. No fim a gente nem usou o traveling, que não deu muito certo, mas foi bem divertido porque a gente foi experimentando na hora mesmo. A gente tinha algumas ideias de como queria fazer, mas como a Carol também comentou na hora, acaba que não fica, né, do jeito que a gente idealizou na mente. Eu acho que o mais importante é isso, né? Tu, na hora, tá disposto a experimentar e ver como é que as coisas vão realmente ser. Eu só queria bater na mesma tecla da Belly, que eu não comentei tanto do som, mas que som é muito importante mesmo, que a gente basicamente não usou nenhum som de quando a gente estava gravando ao vivo, a gente gravou tudo, a gente usou basicamente, tipo, 95% de todos os sons dos nossos curtas são ou coisa que a gente botou depois, ou coisa que a gente gravou por cima mesmo, porque na hora, se tu não tiver um microfone especial ou alguma coisa muito boa, é muito difícil de botar o som. Eu estava me lembrando que o da Maria também, né? A questão do som foi um desafio também para fazer, né? Sim, a gente teve problema quando na primeira entrega do curta, porque tem aquela frase que é sempre repetida ao longo da cadeira, que não tem como incluir no curta aquilo que não foi gravado. E aí, quando a gente concluiu na edição, a gente viu que o começo do curta não estava a introdução como a gente imaginava que estaria. Então a gente pensou o que a gente poderia fazer em uma semana. Então a gente pensou em gravar alguma coisa, mas a gente também não poderia gravar com todos de novo, porque 2 das colegas que faziam os atores já tinham mudado o cabelo. Então não teria como a gente colocar no começo do curto pessoas com cabelo de cor diferente, corte diferente. Então a nossa solução foi inserir um áudio, daí eu gravei um áudio que daí ficou na mão da edição também, fazer esse manejo de como mudar o começo dele para que fizesse mais sentido e também reproduziu esse áudio no final, dando um pouco mais de drama no curta que a gente imaginava que teria, mas também tivemos dificuldade no áudio por conta da gravação na plataforma de chamada de vídeo. Ela é bem difícil às vezes, há tanto a imagem, muitas falhas, e o áudio também bastante falhas. Mas daí a gente tentou abordar isso no nosso roteiro já, que algumas falhas de comunicação também seriam, falha de comunicação entre os personagens também seriam por conta das falhas técnicas que eles teriam nessas chamadas, para tentar dar uma solução para esses, às vezes, algumas trancadas que acontecia. Não, olha, o som é clássico, né? Porque é difícil captar e depois é difícil editar, é difícil trabalhar com ele e enfim, ficar bom, porque a dicção, se tem muito diálogo, tem que saber como é que vai ser essa dicção, tem que ensaiar para poder dizer, ver se essa captação desse som ficou bom depois, né? Se é claro o suficiente para poder ser usado e às vezes não fica e aí a gente tem que dublar e aí tem que pensar o que fazer com este para colocar este som, né, depois dublado. Então é mais um desafio aí que eu vejo todo semestre que a gente tem, né? Já tinha no presencial, já era difícil no presencial. E agora também a gente cria mais essa questão, mas eu acho que vocês resolveram bastante bem, né? Nos curtas de vocês,
essa questão do áudio, essa questão da iluminação, e eu achei muito legal também na discussão de vocês, assim, que vocês estão trazendo, a importância da direção de arte, né? Porque, às vezes, a gente, quando vai fazer uma produção, e a gente também já fez o workshop, né, sobre a produção, e é bem interessante, porque cada área do audiovisual, que são muitas áreas no audiovisual, elas demandam a nossa atenção, né? Lá no início tem a atenção de ter a ideia e fazer o roteiro, depois de produzir, organizar essa equipe, o que cada um vai fazer, como é que vai fazer, essa questão toda desse contato. Vai para o momento da produção, e quando a gente chega na produção, tem as coisas que a gente pensou, mas tem as coisas que a gente não planejou e que vão fazer parte, tem aquelas que realmente não deram certo, né? E que a gente vai ter que resolver na hora. Então, a produção é uma coisa que é um desafio constante, né? Não é algo que a gente chega lá no final e diga, não, foi tudo bem fácil, né? Sempre acontece alguma coisa, sempre tem um momento que é um momento tenso, um momento engraçado, um momento de um estresse maior do que a gente tinha calculado. Como é que foi isso? Quero saber também. Quero saber tudo, né? Você já viu. Eu acho... tu ia falar, João? Pode falar. Não, pode falar, Carol. Não, eu ia dizer que o meu curta, a gente teve um problema gigantesco no momento, porque a gente só tem uma personagem, né? Que é humana, né? E daí a gente tem um manequim. Então a gente pegou esse manequim e a gente sabia que a gente ia ter que devolver ele completamente intacto. Então a gente tava com medo até de manusear o que vai acontecer com ele, né? Até porque tem no final, a atriz, ela fica desmontando o manequim e tendo toda, assim, uma cena, assim, tipo, uma conexão com ele e tal. E ela beija o manequim e tudo mais, e ela tava de batom vermelho, então a gente sabia que ia sujar o manequim, a gente tinha que ver como é que a gente ia limpar ele depois. A gente sabia que podia talvez alguma coisa cair no chão, eu não sei, sabe? Então a gente tava com esse cuidado pensando, né? E daí quando a gente foi começar a planejar como a gente ia filmar essa cena da dança em que ela chega até o quarto e começa a desmontar o manequim, a gente tirou uma mão dele e passou vários batons na parte interna da mão, onde não daria pra ver caso manchasse, né? Porque era uma mão assim fixa, meio fechadinha. E a gente começou a usar todos os produtos de limpeza da casa do guri que a gente gravou para ver o que faria sair aquele batom. Então a gente foi testar qual era o batom que mais ficava, qual era o batom que mais saía, quais eram os produtos que saíam, quais produtos que ficavam. A gente teve até que pegar a escova de dente dele e começar a usar para esfregar os produtos. Ele teve que comprar uma escova nova depois para ele. E daí, para ver o que ia acontecer, porque não estava saindo o nosso primeiro teste. Daí a gente descobriu, então, um batom que uma das meninas levaram, que ele ficava melhor. E daí ele saía mais fácil se a gente misturava, acho que eram os dois produtos diferentes, a gente misturava na ordem certa, o negócio saía facilmente. Então, assim, a gente teve que fazer todo um teste. E outra coisa que aconteceu, a gente estava pensando, então, como ela vai fazer essa questão corporal com o manequim, né? Porque ela é dançarina, a atriz, e a gente queria que tivesse muito movimento, muita dança, porque no final a gente ia casar toda a edição com a música que a gente escolheu para botar de trilha no nosso curta. E a gente calculou a música, a gente calculou assim, a partir do minuto tal, ela vai estar fazendo isso, vai ser uma montagem disso aqui, depois uma montagem disso aqui. Então a gente tinha tudo meio que planejado como é que ia ser. Então quando a gente estava pensando quais são as cenas que ela poderia fazer, a gente foi pensando assim, ela pode talvez botar a mão no ombro do manequim e descendo a mão e chegar na mão do manequim porque a mão era de riscar, né? Daí ela poderia girar a mão do manequim. Na hora de treinar, uma outra menina do grupo foi girar a mão do manequim para falar o que ela poderia fazer e deixou a mão do manequim cair no chão e quebrou um dedo. E daí, tipo, caiu fora o dedo do manequim. Daí a gente pensou, pronto, a gente perdeu tudo, porque além disso complicar a gravação em si, a gente ia ter que devolver o manequim depois, porque não era nosso. Então a gente começou a pensar aqui o que a gente vai fazer, né? E daí a gente teve que. O guri, como ele não morava lá, ele morava com os pais, mas ele tinha esse apartamento em Porto Alegre, não tinha nada lá, assim, não tinha super bonder, não tinha cola de artesanato, não tinha nada. E o manequim é feito, sei lá, de ferro, de plástico, uma mistura assim de várias coisas. Então a gente não sabia o que a gente ia fazer para consertar aquela situação. E era na tarde de domingo e a gente ia acabar com a nossa gravação se a gente não conseguisse consertar. Então, duas meninas tiveram que ir de porta em porta no prédio pedindo se alguém tinha super bonder para emprestar. E daí elas conseguiram com o vizinho, voltaram,
passaram, todo mundo fez uma cirurgia na mão do boneco, todo mundo ficou segurando assim uma pontinha, a gente passou o Super Bonder, fechou o dedo, segurou por muito tempo, assim, deixou a mão imóvel até quando a gente precisasse dela de novo para gravar, e daí consertou, daí não teve nenhum problema. E depois que a gente conseguiu botar a mão de volta e tudo, e depois que a gente gravou todas as cenas em que ela se esfregava no manequim, beijava o manequim, tudo, a gente teve que passar aquele produto, aquela mistura de produtos em todo o manequim para tirar todas as marcas de batom e marca de maquiagem, porque ela chorou abraçada no manequim. Então, assim, foram surpresas que apareceram na hora que nos deixaram bem desesperados, mas depois acabou, assim, dando certo. E outra coisa que a gente achou que ia dar muito errado é que a gente tem uma cena que é uma mistura de vários sons, né? Que quando a personagem começa a enlouquecer, a gente enlouquece junto com ela, assim, assistindo. E a gente queria gravar ela tomando banho, ela se vestindo, ela fazendo comida, ela cortando comida. E a gente queria que o som tivesse muito marcado para sobrepor esses sons todos na edição. Só que daí, nas cenas que ela tava cozinhando a comida, assim, fervendo água pra massa, fritando os legumes, o som não tava pegando direito. Daí a gente tinha que tentar aproximar o boom, que era improvisado com um microfone de lapela numa vassoura, né? Que nem era o microfone ideal, mas era melhor que nada. A gente começou a aproximar o microfone, só que a gente tinha medo de botar muito perto das panelas e queimar o microfone, ou sei lá, o calor acabar estragando o microfone. E o microfone era nosso, né? No caso era meu, então se o microfone estragasse, eu ia ficar sem microfone. Então a gente tinha que tentar aproximar, a gente tinha que testar qual o mais próximo que a gente pode botar o microfone das panelas do fogo, para pegar o barulho do fogo, o barulho de fritar, assim, sem queimar o microfone, sem estragar as coisas. Então foi assim uma loucura, tanto que nessa parte a gente teve que pegar um som de água fervendo na internet para poder colocar, porque da água a gente não conseguia chegar perto o suficiente para gravar, porque mais perto tava pulando água fervendo, assim, e ia bater no microfone, sabe? Então, assim, foi umas coisas que a gente nunca imaginou que iam acontecer durante a produção, a gente não fazia a mínima ideia, porque foi a primeiro curta, assim, de verdade, de todos nós, né? A gente tinha alguma experiência com gravação, mas bem pouca. Então a gente chegou lá e a gente viu esses desafios muito bizarros que explodiram na nossa escola, a gente tinha que decidir muito rápido o que fazer. E a gente acabou tendo que improvisar, assim, e cuidar de uma coisa, cuidar da outra, mas no fim deu certo. Mas eu acho que também exigiu bastante criatividade, assim, e bastante calma, porque era muito fácil da gente surtar e ficar preocupado, e daí não conseguir mais fazer nada, né? Então tinha toda uma rede de apoio moral, assim, de um acalmar o outro pra gente não se desesperar e continuar trabalhando, assim. Então foi engraçado, assim, no fim a gente ri bastante hoje, mas na hora deu um medo. Essas coisas que na hora são um desespero e depois viram lenda. Mas faz parte. E aí? Eu me esqueci completamente quais foram as dificuldades do nosso grupo agora. Eu acho que não foi nenhuma, que o nosso curta deu tudo super certo. Eu não consigo pensar em nada. Eu acho que a gente só assistiu. Depois do relato da Carol, eu fiquei, nossa, no nosso curta não aconteceu nada disso. Acho que a maior dificuldade mesmo, porque a gente sabia, como eu já tinha comentado antes, que o som ia ser uma dificuldade. Então, toda vez que a gente terminava de gravar uma cena, a gente parava toda a produção, ia lá conferir se tinha ficado ok o som e a imagem, se tinha dado tudo certo com a continuidade. E mesmo assim, o nosso editor sofreu um pouquinho, mas foi só problemas no pós, assim, na hora a gente não teve nenhuma das aventuras também se teve, não lembro mais, com certeza não foi nada, nada perto disso. Comigo, foi um pouco como na Belle, não tive nada muito grande assim que a gente teve que fazer. Mas eu acho que a coisa que eu mais me lembro foi que o Pedro ele confundiu os dias de entrega do curta, a entrega final do curta. E ele achou que era 3 dias antes. Então ele simplesmente começou a gente tinha combinado de editar pelo Discord. A gente ia ficar editando durante a semana e tal. Só que ele achou que era mais cedo. E daí o Pedro pegou e falou: Eu preciso terminar isso. E daí ele editou todo o curta em um dia só. Então ele ficou, tipo, acho que umas 8, 9 horas editando seguido isso. Daí ele me mandou isso na manhã seguinte. Eu falei, Pedro, tudo bem que já tá pronto, cara, mas isso é pra entregar daqui a 4 dias dele. Você tá de brincadeira comigo, né, cara? Então, tá bom, já tá pronto, então.
Essa questão das datas ocorreram bastante da primeira vez. Aliás, foi uma coisa muito legal, porque a gente, alguns já chegaram com material bastante editado e a gente pôde olhar, discutir e ajustar algumas coisas, né? Isso nos deu tempo até para repensar e tal. Então foi divertido. E vocês, Maria, tiveram alguma grande dificuldade assim? Cara, eu acho que Durante a produção? grande, assim, não tivemos, mas eu acho que o que foi mais difícil, assim, na hora de gravação, que a gente teve que repensar algumas coisas, eram as nossas falas pra gente atuar, porque a gente tinha uma cena que era muito longa, e também com o delay da internet ficava meio difícil a gente conseguir colocar todas as falas em ordem, também porque a gente não era atores, a gente não tinha uma memória muito boa, assim, para recuperar todas as falas. Então, essa coisa de que a gente pensava de um interromper o outro durante a fala foi um pouco mais difícil por conta do delay. Porque às vezes uma pessoa já tinha terminado a frase e daí que o outro começava, sabe? Quando na verdade era para as duas meio que ocorrerem ao mesmo tempo. Então isso a gente teve que repensar um pouco. Mas isso é interessante, são as coisas que a gente não sabe, né? Porque se tudo tiver. É uma coisa que a gente sempre fala: o roteiro tá ali para nos guiar, mas não significa que tudo vai sair 100% igual, porque entre aquilo que é ideia e aquilo que é realização existem os acontecimentos, né? Que são de vários tipos, são questões humanas, são questões técnicas, são dificuldades artísticas. Eu acho que isso é uma questão que é legal, né? Às vezes a gente planeja algo, imagina que vai ficar bom e não fica bom, e aí a gente tem que repensar. E outras vezes eu acho que justamente aquilo que surge na hora também pode ser incorporado, né? Eu acho que todos vocês tiveram essa experiência entre aquilo que é um planejamento e a realização. Mas será que dá para fazer sem esse planejamento prévio, mesmo sabendo que algumas coisas podem ser modificadas depois? Com planejamento já é uma aventura, né? Eu fico imaginando sem planejamento, eu acho que ia ficar assim. Ou também podia, né? Depois usar como argumento a experimentação total, assim, mas eu acho que realmente seria mais uma coisa que. Porque é muito trabalhoso, né? Bem cansativo e bem estressante. Eu acho que quanto mais desorganizadas são as coisas, mais as pessoas acabam gastando uma energia muito grande em discutir, tentar resolver aquilo, uma energia que podia estar sendo gasta, tipo, em pensar outras maneiras, coisas que vão além daquilo que já foi proposto, mas acho que, pelo menos na minha opinião, sem planejamento não dá. Eu brinco às vezes com a Belle, especialmente, que eu sempre precisa de um RP junto nos grupos para poder organizar as coisas direitinho. E como no meu grupo só era o pessoal publicitário, a gente tava meio que fazendo as coisas quando dava, de uma maneira um pouco mais jogada, sabe? Então, tipo, a gente fez as coisas. Como o Pedro editou tudo em cima da hora, a gente tava tentando fazer as coisas um pouco mais cedo. E daí, tipo, eu fui escrevendo o roteiro, só que eu fui escrevendo devagar, sabe? Porque eu tava querendo fazer o roteiro de uma maneira que eu gostasse. Daí eu meio que tive uma epifania, eu fiz ele em um final de semana todo, sabe? Daí, a partir daí deu, sei lá, 2 semanas, a gente começou as gravações, deu mais 2 semanas, a gente entregou a primeira parte. E daí a gente editou tudo, daí, tipo, a gente não se organizou muito bem, a gente só fez em grandes explosões de conteúdo que vinha, assim, sabe? A gente deveria ter se organizado mais, até porque a gente teve que alterar o som 2 vezes, porque a gente pegou áudios que estavam com direito autoral e a gente não podia deixar. Daí a gente teve que procurar áudios que não tivesse direito autoral, imagem que não tivesse direito autoral, música que não tivesse direito autoral também. Mas no final a gente conseguiu e a gente provavelmente perdeu um pouco de saúde mental fazendo isso. Se a gente tivesse organizado, não teria perdido. Então, uma dica para o futuro. O meu grupo, a gente organizou muito, 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 assim, horrores.
Eu que fiquei com a foto, né? Fiquei com a foto e com a continuidade. Então eu tinha que estar, assim, muito regradinha para saber o que estava acontecendo o tempo todo. E a menina da produção, ela também é muito organizada. Então nós duas, que a gente é, assim, maníacas da organização, a gente era as loucas da tabela. Assim, a gente tinha tabela para absolutamente tudo. E na pré-produção a gente teve bastante disso também, porque como a menina que fez o roteiro era irmã da atriz, a atriz ficava cobrando, assim, olha, eu preciso do roteiro porque eu preciso entender a personagem, eu preciso ensaiar, eu preciso, né, mergulhar nessa história, então você tem que me entregar o roteiro. Então ficou aquela cobrança, assim, da atriz com a irmã do roteirista, daí acabou que isso acelerou um pouquinho o processo do nosso roteiro. E depois dele pronto, a gente fez, assim, alguns encontros ou alguns ensaios à distância com a atriz, então a gente também tinha que organizar bastante. A gente tinha que estar com uma ideia concisa para poder passar para ela, a gente não podia ter espaço para improvisação nesse sentido, porque senão ela não ia saber o que fazer, ela não ia saber como atuar, então a gente tinha essa responsabilidade com ela. E também, como a gente queria fazer uma coisa bem detalhada, com bastante presença da direção de arte também e tal, a gente precisava organizar tudo. Então a gente fez uma tabela de decupagem, assim, gigantesca, que era assim, que tinha a cena, o take, o arquivo que a gente usou, o posicionamento da câmera, o posicionamento da lente, daí tinha um espaço que era só para produção e para direção de arte, botar o que elas precisavam naquele take, assim. O que ia estar aparecendo de coisa extra, se era o bonequinho que estava lá no fundo, ou se era um livro em cima da cama, ou se era isso ou aquilo, as duas colocavam. A gente tinha muita cena com comida, então a gente precisava saber o que a comida parecia, né? Que a atriz estava comendo, ela estava cozinhando, então a gente precisava saber qual era a comida que ia estar lá, e daí a gente queria não desperdiçar comida, então a gente tentava reutilizar a comida na outra cena, tudo mais, assim. Então foi uma coisa meio... porque a gente não ia comer essa comida, porque ficava todo mundo em cima, né? De pessoal, coronavírus. Só que daí a gente queria reaproveitar a comida para não desperdiçar, para não jogar comida fora, então a gente tentou organizar do melhor jeito possível. E a gente fez até a ordem do dia, assim, tipo, a gente imprimiu a ordem do dia com o horário da chegada, o horário da saída, previsão para começar a gravar, previsão de tempo de concentração da atriz que ela precisava, a gente conversou com ela para ela dizer quantas horas ela ia precisar, a ordem da gravação da cena, a gente até anotou, tipo, o nascer do sol e o pôr do sol para saber o negócio da luz e tal. Então a gente fez tudo o máximo de organização possível que a gente podia. Então, na hora, a gente já teve imprevistos realmente de estarem fora do nosso controle. Tipo, eu comentei do manequim, ou do som e tudo mais. Mas essas coisas mais de organização, a gente organizou ao máximo para não ter nenhum imprevisto. Tanto que no primeiro dia, até sobrou tempo do nosso cálculo, né? Então, para não começar as cenas do dia seguinte, porque elas precisavam ser de dia, a gente ficou revendo alguns takes que a gente tinha feito durante o primeiro dia e vendo que podia melhorar para outro dia, discutindo sobre a atuação, porque a gente deixou a cena mais seguinte para ser gravada, mais difícil para ser gravada por último. Então, a gente usou aquele tempo que sobrou no primeiro dia para discutir como a gente ia fazer essa cena. Então, a gente tentou, assim, organizar ao máximo, porque a gente sabia que ia ter muito imprevisto na hora. E faltou comida, teve item de decoração que a gente esqueceu, a gente ia fazer toda uma cena em volta do calendário, a gente esqueceu de levar o calendário, então a gente teve que improvisar. Então a gente sabia que isso ia acontecer, né? Então, para tentar diminuir ao máximo a quantidade de perrengue, a gente se organizou muito, 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 muito antes. E tinha um RP no grupo? Não tinha, era só jornalista e publicitária. A gente era maníaco da organização mesmo, a gente não foi pelo curso. É as tabelinhas. É as tabelinhas, é a turma da tabelinha. As tabelinhas são vidas. Exatamente, a gente tinha uma pasta no Google Drive com 1 milhão de arquivos diferentes, só de tabelinhas e anotações e coisa e tal. A gente era os loucos das tabelas. A Belle também gostava das tabelas. Gostava. Todo mundo se estressava um pouco comigo, porque na minha equipe era meio que só eu a doida das tabelinhas. Tu já não estava sozinha, né, Carol? Mas o que eu pude, assim, insistir que houvesse uma organização com tabela, a gente adotou, mas não foi tanto assim. Mas eu acho que facilita muito, realmente. E o teu grupo, Mariaco, também teve toda uma organização. Vocês tiveram um pouco por conta dos vários personagens, né? Sim, sim. Acho que teve bastante organização mais individual, cada um meio que por si, conversando só com, às vezes, o diretor de arte ou quem ficaria responsável por editar, para saber bem como conduzir a imagem. E a parte da gravação em grupo, que nos faltou, acho que um pouco de organização, porque nós não conseguimos ensaiar antes do dia que a gente marcou a gravação, porque a gente não conseguia um horário que todos tivessem tempo suficiente para gravar juntos.
Então, a gente teve que acabar tendo que repetir muitas cenas, porque a gente se perdia no meio das falas, ou alguém esquecia qual era o momento que entrava. Então, daí é ali que a gente também a gente montou uma outra organização, que daí também foi com talvez coincidentemente ou não, os alunos de RP que tinha no grupo, que ficavam no comando de dizer qual era o momento que iniciava tal gravação, e antes de iniciar a cena, repassava a ordem dos personagens para a gente ficar relembrando isso. E também organizavam as gravações, porque a gente gravava a tela, iniciava uma gravação no Zoom, a cada cena que a gente iniciava. E como a gente faltou ensaio, a gente acabou tendo que repetir algumas cenas mais vezes do que a gente acreditava que a gente iria precisar. Então teve bastante gravações para o editor administrar depois. Nossa, e isso aí, esta fase final, né, de juntar tudo e colocar depois na edição é outra, fazer a edição é outra novela, né? Mas é legal também isso. Eu acho que a questão de ter um ensaio é algo que é bem importante, dependendo da complexidade. E quando não tem, a gente percebe, né, que daí essa questão dos problemas, do aumento de takes, né, do aumento de tomadas para poder acertar, e aí arrumar tudo isso para o editor, daí é uma loucura, né? O João já disse que o grupo dele ali, quem fez a edição, né, o Pedro ficou bem enlouquecido editando tudo, né? E nos grupos de vocês, como é que foi? Quem é que editou? No meu grupo foram 3 alunos, eu sei que se dividiram, o Kenzo, a Maria e a Gil, porque também era bastante longo, né? Era bastante cenas para se juntar. Então cada um pegou mais uma parte, algum ficou mais responsável por procurar as músicas que seriam colocadas, todas sem direitos autorais, né? E também a gente planejou bem o tempo necessário que eles disseram que eles precisariam para editar de forma confortável, que eles conseguiriam colocar no dia a dia deles. E daí a gente marcou esse tempo e planejamos tudo para que a gente tivesse todas as gravações antes desse tempo de início das edições. Legal. E quem é que editou no teu, Beli? O nosso, a trilha e a edição de som, todo mundo opinou e procurou e ajudou junto. No fim, a gente conseguiu contato com uma banda que cedeu a música que a gente queria. E a gente já tinha pensado nisso antes também, porque meio que a gente encaminhou a cena conforme a trilha. Acho que aconteceu isso no curto da Carol também, como a gente tinha comentado. Mas a edição de imagem ficou toda por conta de um membro só, que sofreu um pouquinho. A gente fez com bastante tempo de antecedência, então deu para ir revisando a versão, mas ele também, mas ele já era acostumado a trabalhar com edição de vídeo e ele gostava de fazer tudo numa tacada só. Então eu acho que ele ficou assim umas 8, 12 horas fazendo, terminou, e daí ele mandou e a gente foi revisando. A gente acho que refez umas 3 vezes, assim, deu para fazer várias vezes. Mas era uma coisa que era o jeito que ele trabalhava, né? Não foi uma coisa fora do planejado, mas eu acredito que ele tenha sofrido um pouquinho, mas da maneira dele, né? Eu acho que é uma coisa meio, não sei se é comum, mas que a pessoa goste de fazer assim, não sei. Tem essa impressão. E no de vocês, Carol? No nosso, a pessoa que fez a edição foi a mesma pessoa que dirigiu, foi a Verônica. Então, ela já dirigia também pensando no trabalho seguinte que ela ia fazer. Então, isso a gente sempre pensou, assim, o pessoal do roteiro escrevia pensando no pessoal da foto do som ia fazer, que faziam, gravavam e tudo mais, pensando no que a edição ia fazer. Então, a gente tentou botar essa continuação, assim, dos trabalhos para facilitar, né? Então, que nem eu falei, eu sou a doida das tabelas, então eu fiz uma tabela só pra gente colocar as informações dos takes pra ela não ter que ficar catando o take certo depois, né? Porque isso é uma bagunça, né? Porque às vezes não é o último take que tu vai usar, né? Às vezes é o anterior, ou sei lá, então a gente precisava sempre dividir. Então, como a gente fez uma decupagem que teve muitos planos, a gente gravou, se eu não me engano, 64 planos. Então, a gente precisava fazer, assim, uma tabela que a gente botava cena
4, plano 3, take 5, por exemplo, sabe? Pra ela, e o nome do arquivo na câmera. Então, como foi tudo gravado na minha câmera e no mesmo cartão de memória, não repetiu nenhum nome de arquivo, então isso já facilitou. Então, quando a gente terminava de gravar, a gente decidia, vai ser esse o take, a gente ia lá e anotava. Cena tal, plano tal, take tal, o nome do arquivo. Então, ela levou essas tabelas para casa e ela só precisou pegar e procurar qual era o arquivo que precisava e ela botou todos eles em ordem. Então, acabou que a edição dela, o início da edição, assim, o grosso da edição foi só botar um take do lado do outro. Foi mais fácil de montar. Sim, foi só botar um do lado do outro e cortar os excessos, assim, e juntar. Então, como a gente tinha cenas bem divididas, ela fazia, por exemplo, um bloco de 2, 3 cenas e exportava e botava no Drive pra gente assistir. Depois mais 2, 3 cenas, exportava e botava no Drive. Daí ela pegava esses vídeos maiores, depois você juntava os vídeos maiores para fazer tratamento de imagem. Ela mudou um pouco as cores, assim, deixou umas cores um pouquinho mais bonitas. Mudou um pouquinho o áudio, fez tratamento para tirar ruído, né? Ruído foi o nosso principal problema de áudio. Então ela tirou o ruído e tal. E a gente tem algumas telas pretas também que a gente usou para passagem do tempo, já que a gente não conseguiu fazer uma mudança de... A nossa ideia original era gravar um take bem longo para mudar a cor dele e imitar que fosse uma passagem de tempo, só que a gente não conseguiu. Então ela botou algumas telas pretas para dar essa passagem de tempo e tal, já que é ao longo de um dia a história, desde que ela acorda até de noite. Então, o início, que foi montar, assim, a grosso modo, ela conseguiu fazer bem rápido e ela já nos mandou pra gente ter uma ideia do que estava acontecendo. Até porque tinha uma cena que a gente não sabia se a gente trocava de ordem ou não com o que estava no roteiro. A gente acabou ficando com a ordem original. E depois ela levou mais uns 3 ou 4 dias para fazer os tratos finos, assim, para tirar um ratinho de edição aqui, um ruído ali, ajeitar um pouquinho a cor. Então acabou não dando muito trabalho para ela, porque estava muito organizado antes. Assim, o roteiro a gente seguiu à risca, a gente anotou todas as coisas que a gente precisava, a gente tinha todas essas tabelas, então isso ajudou muito ela mesmo. E que nem a Belle falou, a gente também conseguiu uma banda que cedeu direitos autorais pra gente, então a gente conseguiu fazer a cena da música já com a própria música em mente, né? Então ela não teve que também pensar, o que eu vou fazer para encaixar melhor, porque a gente tinha dividido a música em umas 4 sessões, mais ou menos, e a gente sabia que desse segundo até esse segundo ia ser assim. Depois ela pegava só aqueles takes, depois ela pegava só os outros takes, então isso facilitou muito, assim, ela disse até que como estava bem organizado, ela conseguiu fazer mais rápido. O que mais demorou foi os tratos finos mesmo, porque também ela era bem perfeccionista, então ela queria, assim, pegar e arrumar cada transiçãozinha de cena, cada coisinha delicadinha ela queria ir lá e queria arrumar. Então isso demorou um pouquinho mais, mas como ela tinha o tempo, ela aproveitou, né? E que nem a Belle falou, ela também gostava muito de editar, então ela pôde fazer bem direitinho e tal, e eu ajudei bastante ela, assim, eu dei opinião das coisas e tal, ela me mandava e eu opinava. Então, ela fez sozinha, mas todo mundo participou do processo de ajudar a chegar lá, assim, na edição. Isso, essa questão desta cooperação, ela é fundamental, né? Porque é um trabalho que a gente vai vendo, são muitos detalhes, muitas coisas para prestar atenção, mesmo com toda a organização, né? Com todas as planilhas, com tudo que a gente vai prevendo, ainda assim, é muita coisa para um grupo que não é um grupo grande, né? Cada um de vocês teve grupos que foram entre 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, e aí são muitas atividades para organizar, né, entre cada membro do grupo. Então, mesmo que um fique responsável por uma atividade principal, ainda assessora em várias outras. Então, eu acho que esse é um jogo legal de a gente pensar, né, quando está fazendo a disciplina ou quando está fazendo uma produção nessa cooperação da equipe, porque daí não fica pesado para ninguém, né? Que eu acho que é a grande dificuldade, quando uma pessoa fica sozinha, responsável por tudo, e o restante, de um certo modo, né, diz, agora você é responsável por isso, termina, né? E aí não, eu acho que a cooperação que vocês estão falando, ela é fundamental para que o processo todo funcione, né? E eu não sei se no grupo do João também, né? Eu acho que essa cooperação também na edição também foi grande, assim, né? Com o Pedro mesmo, o Pedro mergulhando, né? Eu tinha organizado as cenas por ordem no roteiro mesmo, que daí depois, como a gente tinha também feito o storyboard, ficou mais fácil para o Pedro ele se organizar, não perder nada. E também como a gente já tinha apresentado para ti a ideia base, e a gente só precisava colocar as coisas
porque a gente perdeu várias coisas que a gente já foi colocado por causa do direito autoral. Nós pegamos e conseguimos colocar tudo mais organizadinho, tendo uma ideia já pro Pedro, porque daí, mesmo ele fazendo a loucura de edição dele, foi uma edição que no final ficou direitinho com o que a gente queria mesmo, sabe? Nossa visão e a minha visão quando eu tive a ideia e coloquei no roteiro, e a visão que a gente tinha quando a gente discutiu sobre a ideia e como a gente podia implementar ela. Isso acho que é bem legal. E me digam uma coisa, assim, já nos encaminhando, então, para o final aqui da nossa conversa, né, que foi muito legal mesmo, né, com essas experiências todas que vocês estão trazendo, né, mesmo com essas dificuldades, com essas limitações, dentro deste cenário todo, usando, acho que a Isabelle que falou, a gente não teve assim, aquela possibilidade de usar o estúdio, né, que nós temos na Fabico, de usar o NEP TV da forma como usaríamos se fosse no presencial, com auxílio de monitores para gravar, com equipamentos que já são diferentes dos que a gente pode utilizar no ensino remoto. Ainda assim, foi uma função e foi uma atividade que acrescentou para vocês em entender o audiovisual? Com certeza, eu acho que desde a parte teórica, né, que é uma coisa que a gente não comentou muito aqui, mas antes da gente chegar lá na hora e fazer, a gente tinha entendido não só o processo técnico, como ia ser a parte histórica, toda, né, as escolas de cinema, todas as referências. Então, eu acho que acrescenta muito em vários sentidos, não só no sentido de produção, mas também de entender como as coisas surgiram, né, como esse mercado se desenvolve. A gente também aprendeu muito sobre mercado, que é uma coisa que a gente vai poder aplicar de qualquer maneira, assim, de um jeito, assim, na nossa área da comunicação. Então, acho que sim, com certeza, tanto a experiência prática sendo ao vivo ou sendo à distância ou não, a cadeira, assim, proporcionou um aprendizado muito grande. Para mim também. Eu honestamente não achei que eu fosse gostar tanto da cadeira de fazer ela no ERI como eu gostei. Eu, eu falei que eu tinha escolhido a monitoria porque eu queria que o pessoal pudesse aproveitar como eu aproveitei. Eu realmente me diverti muito nas aulas. Era uma das poucas cadeiras que eu realmente gostava de estar na aula e aprender as coisas, sabe? Especialmente porque é uma área que eu realmente gosto do audiovisual e também queria aprender um pouco mais sobre a parte técnica dela ali para poder saber mesmo, que sabe no futuro, né? Eu acho que isso é uma das partes mais legais, porque o audiovisual a gente consome todo dia, a gente consome algum produto do audiovisual. Então a cadeira nos proporciona a gente aprender a parte técnica, a gente olhar o que a gente está vendo com outra forma, tentando compreender o porquê que aquilo que está sendo mostrado para a gente está sendo mostrado, por que aquilo está acontecendo daquela forma. Então, aprender a ter essa visão e poder olhar os produtos dessa maneira é muito interessante, porque com toda certeza a gente vai aplicar isso ao longo do curso e depois fora dele, trabalhando na comunicação. Eu acho que eu também, assim, meu grupo, que nem eu comentei, a gente já entrou pra cadeira com uma certa expectativa, porque a gente era um grupo que gostava muito de audiovisual, e a gente estava super triste de estar fazendo no ensino remoto, porque eu, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei, assim, lá na primeira semana na matrícula com a expectativa de fazer essa cadeira, porque eu sabia que eu queria muito fazer um curta, assim, de uma forma consolidada, sempre foi um sonho meu. E eu fiquei bem decepcionada quando eu descobri que ia ser ensino remoto. Eu achei que ia ser, assim, que eu não ia conseguir aprender nem aproveitar nada. E no fim eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E eu acho que o meu grupo inteiro, assim, a gente aprendeu. Acho que todo mundo entrou achando que ia ser um pouco mais fácil na prática do que realmente foi. Assim, a gente acabou vendo que o trabalho é muito mais puxado e muito, muito mais intenso, assim, e muito mais detalhado do que a gente achava que era. E eu acho que agora, mesmo quem já gostava de cinema, porque a gente tem uma galera no nosso grupo que já era muito fã de cinema, assim, que gostava de estudar, de discutir, de aprender, mas mesmo a gente que era mais, assim, mais aficionado por isso,
a gente tem uma noção muito diferente do audiovisual hoje em dia. Eu já assistia filmes imaginando como as coisas aconteciam, porque eu era curiosa nessa área. Só que agora que eu sei um pouquinho da prática, de uma prática muito pequena comparada a, sei lá, estúdio de Hollywood, né? Muito, muito, muito pequena, eu já assisto os filmes agora com uma noção maior de como funciona. Eu fico me perguntando muito mais como as coisas acontecem. Eu fico pensando, coitado do assistente de direção que teve que fazer 1 milhão de tabelas para conseguir gravar essa cena aqui. Daí eu fico pensando, tem uma chuva, eu fico pensando, eles fizeram uma chuva artificial ou estava chovendo? Eles cuidaram do tempo, sabe? Daí eu fico pensando assim, em 1 milhão de coisas que eu não pensava antes. E, inclusive, hoje em dia as pessoas não gostam de ver filme comigo porque eu fico falando essas coisas. Eu fico falando, tá, mas o que será que aconteceu pra isso aqui acontecer, sabe? E eu fico me perguntando isso, as pessoas não gostam mais de ver filme comigo, então acho que isso foi uma consequência da cadeira. Mas, assim, todo mundo do meu grupo aprendeu muito, muito, muito mesmo. E como a gente conseguiu fazer presencial também, acabou sendo mais intenso, assim, no sentido de emoções mesmo. E como também foi uma história que a atriz teve uma cena que ela chorou, teve toda uma coisa mais sentimental, todo mundo acabou chorando, assim, junto, foi um negócio, assim, meio tenso. E a gente resolveu também fazer um lançamento online, a gente fez uma sessão, assim, tipo, de pré-estreia no Discord, a gente chamou umas 50 pessoas, depois a gente publicou nas redes sociais e tudo mais, teve um retorno muito legal de várias pessoas que comentaram, responderam. Eu acho que a gente conseguiu carregar essa experiência por mais tempo, assim, a gente viveu o curta por mais tempo, porque a gente teve esse pós, a gente teve essa distribuição, esse lançamento. E receber os feedbacks das pessoas também foi muito legal, porque o nosso roteiro a gente escreveu de uma forma em que ninguém sabia o que estava acontecendo até chegar no último segundo. E daí, então, a gente pode ouvir as pessoas falando assim, eu achava que ia ser tal coisa, ou não, eu achava que ia ser essa coisa. Então, acabou que aquilo criou muitas histórias, muitas piadas e muitas referências que o nosso grupo tem até hoje, que a gente se fala disso até hoje, a gente faz piada até hoje, porque foi uma coisa que nos uniu bastante e é uma memória muito boa, assim, todo mundo falou depois que a gente gravou, todo mundo se mandou mensagens super emocionadas no nosso grupo do WhatsApp, falando que tinha sido uma das experiências mais incríveis das nossas vidas, assim, sabe? E realmente foi, assim, eu tava falando com uma amiga minha do curta, e a gente acha que foi, assim, top 5 experiências mais fantásticas que a gente já fez da vida, sabe? Então... Ai, eu fiquei emocionada desse jeito. Foi muito legal. Então, eu acho que assim, eu acho que se as pessoas, elas quiserem levar esse trabalho além da sala de aula, eu acho que dá para fazer, eu acho que dá para explorar muito mais, tipo, principalmente agora com as redes sociais, a gente conseguiu levar para muito longe, sabe? O nosso trabalho, a gente conseguiu também participar de festivais e tal. Então, se as pessoas querem levar além, elas têm como, sabe? E é muito legal, assim, foi todo um ciclo que a gente viveu, o ciclo do curta, assim, que foi muito divertido e com certeza vai marcar muito a vida universitária de todos nós, assim, tenho certeza. Eu achei bem legal, né? Isso que tu disseste que vocês levaram para outros lugares também, né? Que às vezes a gente não percebe, mas tem vários festivais, tem festivais de cinema universitário, tem eventos que tem uma parte para inscrição mesmo, né? Dos Sim. curtas, e que eles podem ser exibidos. Agora mesmo tá tendo em Santa Maria, né? Um festival de vídeo e cinema, e que também tem uma tradição já de vários anos, e eu acho que isso é importante, a gente perceber que aquilo que nós estamos fazendo na sala de aula não é só um trabalho de sala de aula, né? É realmente um trabalho, é algo que nós podemos encarar como parte de um ramo da comunicação para a gente trabalhar, né? Seja de uma forma mais ligada à produção de curtas ficcionais, de documentários, ou depois em outras áreas mais específicas, né, da comunicação, na publicidade, no jornalismo, nas relações públicas. Então, há um grande interesse, e o momento de agora fez isso, fez aflorar realmente o interesse pelo audiovisual, e se a gente consegue olhar para ele, começar a perceber coisas que não percebíamos antes, né? Isso já é um grande avanço, é muito legal. E eu me lembro que eu também, quando eu saí tanto da faculdade de comunicação, que eu já fazia bastante disciplinas de cinema, enfim, de audiovisual, e depois do meu mestrado, que foi em cinema, o que mais me diziam é que o que foi mesmo que tu assististe que não foi a mesma coisa que nós assistimos, né?
porque era um outro olhar e era um outro debate. E eu acho que isso é bom, porque se nós somos da comunicação, nós não podemos ser apenas espectadores comuns, né? Só que olha e não percebe, não analisa. Então, faz parte desse nosso aprendizado também, nos tornarmos melhores como espectadores, né? Já somos agora espectadores mais experientes, então não só, acho que a Beli também trouxe a questão do lado da teoria, da história, né? A questão de começar a pensar, será que temos direito autoral para poder usar isso, que é uma coisa que também, que o João também estava falando, né? Será que a gente pode usar alguma coisa para a qual não nos foi dada a autorização? Isso está certo? Né? Então, nos coloca diante de uma questão da ética, de uma questão das normas, uma questão das leis também, né? Então, nós também temos que aprender sobre isso, e eu acho que também uma coisa bem legal, que também Maria falou, é do respeito, né? Com os horários dos outros, com o tempo dos outros, né? E desta organização que a gente precisa fazer para poder trabalhar em equipe, né? Mais do que um trabalho em grupo, é um trabalho em equipe mesmo, né? E eu acho que as experiências de vocês aqui foram simplesmente lindas, muito legais, né? Eu fiquei assim, muito emocionada e realmente muito feliz de ter sido professora de vocês, né? Todos vocês, assim, eu fui tendo contato também, além da disciplina, né? O João e a Isabelle estão comigo, além de alunos na disciplina, monitores, e também organizando aqui essas atividades que a gente fez para o Portas Abertas, né? Eles são dois dos organizadores, junto com os alunos da pós, mas eles fundamentais, assim, na organização de tudo que a gente fez, seja do workshop, de organizar as playlists, de falar com os alunos. Então, ainda estão saindo aqui com uma experiência legal de organizadores de evento, né? E a Maria agora também está trabalhando na monitoria, então muito legal, é um outro momento também, eu rever tudo. Imagina, recém terminou a disciplina e já está revendo tudo de novo, né? Acho uma loucura isso. E também a Carol, a gente também continua nessa questão de levar o curta adiante, de colocar em outras plataformas, enfim. E eu acho isso muito legal, né? Eu acho que realmente são as coisas que fazem valer a pena a gente continuar trabalhar como professores, trabalhar como nessa função que às vezes é tão desvalorizada, né? Ainda mais quando a gente é professor, assim, né? De uma universidade pública, e às vezes parece que não dá para fazer nada, mas na verdade nessas questões, são nesses debates que a gente demonstra que sim, a gente está aqui, está trabalhando, está resistindo como professores, como alunos, né? E estamos dando a ver os nossos trabalhos, e os curtas em 2 semestres, né? Nos 2 semestres que aqui estamos falando, nós fizemos quase 30 curtas-metragens, né? Quase 30 curtas-metragens. É muita coisa mesmo. E dá para, então, olharem lá na nossa playlist vários desses curtas. Nós estamos lá com 14 curtas que foram, então, disponibilizados pelos grupos, né, que fazem parte da playlist que está lá no YouTube da Fabico. Então, quem estiver aqui nos ouvindo pode ir lá olhar a nossa playlist e assistir esses curtas que estão aqui sendo comentados, né? Então, eu super agradeço vocês, né? Adorei aqui esse nosso tempo juntos, e espero que a gente continue se conversando ao longo da faculdade. Para vocês, então, muito sucesso para todos, né? E beijos e bye bye. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Sara. Obrigado, pessoal. Tchau, prof. Obrigada, Muito obrigada. gente. Tchau, tchau.